Olá, meu nome é Oswaldo Palotti Júnior, eu sou juiz de direito titular da 17ª Vara Criminal do Foro Central de São Paulo, leciono Direito Penal na PUC de São Paulo e na Universidade Mackenzie. Na PUC de São Paulo, em 1998, obtive o título de mestre em Direito Penal. Serei um de seus professores do curso de Direito Penal da R2. O nosso curso de Direito Penal desenvolver-se-á de acordo com a sequência dos dispositivos do Código Penal. Isso vai facilitar a sua compreensão da matéria e com isso você vai saber exatamente que ponto você está do programa. Mas antes de darmos início ao estudo dos dispositivos do Código Penal, vamos relembrar alguns conceitos básicos para facilitar a compreensão da matéria e ajudar você a caminhar no seu curso. Começamos então pelo conceito de direito penal. O professor Aníbal Bruno define o direito penal como sendo o conjunto das normas jurídicas pelas quais se exerce a função do Estado de prevenir e reprimir os crimes, por meio de sanções combinadas aos seus autores. O professor Paulo José da Costa Júnior define o direito penal como sendo o conjunto de normas que descrevem os crimes, combinando sanções pela sua infração. Já para von List, direito penal é o conjunto das prescrições emanadas do Estado que ligam ao crime como fato, a pena como consequência. Podemos dizer então em síntese que direito penal é o conjunto de princípios e regras que disciplinam o poder de punir do Estado. O direito penal é um ramo do direito público, ao lado do direito constitucional, do direito administrativo, do direito processual penal, do direito processual civil, etc. Direito penal objetivo, ensina Magalhães Noronha, é o conjunto de preceitos legais que regulam a ação estatal, definindo crimes e impondo penas e outras medidas. Direito penal subjetivo é o jus puniendi, o direito de punir. Ele, o jus puniendi, surge para o Estado a partir da prática de uma infração penal. Dissemos que o jus puniendi surge para o Estado porque apenas ele detém o monopólio da aplicação da lei penal. O direito penal pode ser comum ou especial. Quando a lei penal é aplicada por um órgão da justiça comum, seja ela estadual, seja ela federal, fala-se em direito penal comum. Quando a lei penal é aplicada por um órgão da justiça especial, seja ela militar, seja ela eleitoral, fala-se em direito penal especial. Não existe, como sabemos, direito penal do trabalho. O Código Penal, você se lembra, divide-se em duas partes, a parte geral e a parte especial. Na parte geral encontramos as regras gerais para a aplicação da lei penal. A parte especial se constitui basicamente em um rol de crimes e de penas. Ao lado do Código Penal, que é, no dizer de Nelson Hungria, a lei penal fundamental, há a chamada legislação penal especial ou extravagante, como, por exemplo, a lei das contravenções penais, a lei de tóxicos, a lei de tortura, o Estatuto do Desarmamento, etc., etc. Vistos esses conceitos básicos, podemos agora passar ao exame dos principais dispositivos que compõem a parte geral do Código Penal. O primeiro artigo do Código Penal cuida do fundamento, da base, do alicerce, que dá sustentação a todo o sistema de direito penal. O princípio da legalidade, o princípio da reserva legal em matéria penal, ou ainda, o princípio da anterioridade da lei penal. Diz o artigo 1º do Código Penal: não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. Anselmo de Feuerbach, eminente penalista alemão, sintetizou o princípio na fórmula nullum crimen, nulla pena, sine praevia lege. Mas falamos aqui em princípio da legalidade, falamos que Anselmo de Feuerbach sintetizou o princípio na fórmula nullum crimen, nulla pena, sine praevia lege, mas afinal, o que é um princípio?
Miguel Reale explica que princípio é uma verdade fundamental. Celso Antônio Bandeira de Mello, na mesma linha, observa que princípio é o mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele. O princípio da legalidade, ensina Francisco de Assis Toledo, se constitui numa real limitação ao poder estatal de interferir na esfera das liberdades individuais. O princípio da legalidade se projeta em 4 frentes, ou em outras palavras, ele se desdobra em 4 funções de garantia, que são a lex prévia, a lex scripta, a lex stricta e a lex certa. Vamos examinar então cada uma dessas funções de garantia do princípio da legalidade. A primeira delas é a lex prévia. O que significa? Significa que a lei penal deve ser anterior ao fato que se pretende ter como criminoso. Portanto, não podem retroagir as leis penais que criem figuras delituosas novas ou que agravem de qualquer modo a situação do réu. A segunda função de garantia é a da lex scripta, que significa que apenas a lei escrita é que pode criar infrações penais e combinar penas. O costume, portanto, não é fonte direta de direito penal. A terceira função de garantia é a lex stricta. Ela tem 2 vertentes. Primeiro, restringe a criação de tipos penais e a combinação de sanções. Apenas a lei, considerada em seu sentido mais estrito. E segundo, veda o uso da analogia para estender, para dilatar o alcance da norma penal incriminadora ou gravosa, de modo a fazê-la atingir comportamentos não expressamente previstos. Lei, em seu sentido mais estrito, anote isso, é aquela que resulta do processo legislativo estabelecido pela Constituição da República. Portanto, medida provisória não pode, em nenhuma hipótese, cuidar de matéria penal, já que medida provisória não é lei em sentido estrito. Ela tem força de lei, mas ela não é lei em sentido estrito. A emenda constitucional número 32, de 11 de setembro de 2001, entre outras providências, alterou o artigo 62 da Constituição Federal, proibindo expressamente a edição de medida provisória relativa a direito penal, processual penal e processual civil, numa demonstração inequívoca de que medida provisória não pode, e aliás, nunca pôde, tratar de matéria penal. O terceiro corolário do princípio da legalidade é a lex certa. Essa função de garantia exige que a lei penal seja clara, de pronta compreensão, de fácil entendimento. Como ressalta Luiz Vicente Senicchiaro, o crime não é qualquer ação, mas ação determinada. Grave isso também. O crime não é qualquer ação, mas ação determinada, e determinada pela lei. Viola o princípio da legalidade, portanto, o artigo 40 da Lei dos Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98. Acompanhe a leitura. Diz o artigo 40 da Lei dos Crimes Ambientais: causar dano direto ou indireto às unidades de conservação e às áreas de que trata o artigo 27 do Decreto 99.274, etc., 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 pena reclusão de 1 a 5 anos. A expressão dano direto ou indireto cria uma situação de franca perplexidade. Se a proposição causar dano direto já contém uma inescondível imprecisão, o desconforto do intérprete é ainda maior com o termo dano indireto, porque ele é mais impreciso ainda. A indeterminação dos termos daquele dispositivo compromete irremediavelmente sua validade jurídica. Citando novamente o professor Luiz Vicente Senicchiaro, diríamos que a descrição genérica
por não contar com qualquer parâmetro, confere ao intérprete liberdade que não se compadece com o princípio da legalidade. Visto isso, podemos concluir que apenas quando as 4 funções de garantia estiverem satisfeitas é que se poderá afirmar que o princípio da legalidade foi reverenciado. Podemos passar então agora ao exame do artigo 2º do Código Penal, que cuida dos princípios de direito penal intertemporal. Diz o artigo 2º do Código Penal. Acompanhe a leitura mais uma vez. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos da sentença condenatória. E o seu parágrafo único estabelece: a lei posterior, que de qualquer modo favorecerá o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. O artigo 2º do Código Penal estabelece as regras que devem ser observadas relativamente à lei penal nova. O dispositivo que acabamos de ler está em perfeita sintonia com o que está escrito no artigo 5º, inciso 40 da Constituição da República, que diz que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. José Frederico Marx apresenta a melhor divisão para se estudar esse tema. De acordo com o professor, há 4, e apenas 4 hipóteses relativamente à lei penal nova. São elas: primeira hipótese, a lei penal nova suprime normas incriminadoras antes existentes. É a chamada abolitio criminis. A lei nova, então, exclui do ordenamento jurídico fato anteriormente considerado crime. Faz desaparecer com isso todos os efeitos penais da condenação criminal. Grave isso. A abolitio criminis faz desaparecer os efeitos penais e apenas os efeitos penais da condenação criminal. Naturalmente, quando esta já tenha ocorrido. Por força do que estabelece o artigo 2º caput do Código Penal, a lei nova que suprime normas incriminadoras antes existentes retroage. A segunda hipótese é a da lei nova que, ao contrário da anterior, cria figuras típicas novas, fazendo surgir ilícitos penais antes inexistentes. É a novatio criminis. Podemos citar como exemplo o artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503 de 1997, que criminalizou aquela competição conhecida por racha de veículos. Outro exemplo é a Lei 10.741 de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e que criou, entre outros, o crime de discriminação contra a pessoa idosa. Confira aí no artigo 95 do Estatuto. E o crime de retenção do cartão magnético de conta bancária do idoso relativa a benefícios, proventos ou pensão. Confira o que está escrito no artigo 104 do Estatuto do Idoso. Por força do que estabelece o artigo 1º do Código Penal, nesse caso, no caso de novatio criminis, a lei penal nova não retroage. A terceira hipótese é a da lei nova que, de qualquer modo, altera para melhor normas penais não incriminadoras, com isso tornando mais favorável ao agente a aplicação da lei penal. É a chamada novatio legis in melius. Podemos citar como exemplo o Estatuto do Desarmamento, que não inclui, como fazia a lei anterior, a Lei 9437 de 1997, entre as causas de aumento de pena, o fato de o agente já ter sido condenado por crime contra a pessoa, contra o patrimônio ou por tráfico ilícito de entorpecentes. Compreenda isso. A Lei 9437 de 1997 estabelecia uma causa de maior punibilidade da conduta, que era o fato de o agente já ter sido processado por crime contra a pessoa, tráfico de entorpecentes, etc. O Estatuto do Desarmamento
que é uma lei nova em relação à antiga lei de armas, não previu essa hipótese de maior punibilidade da conduta. Portanto, nós temos aí um exemplo de novatio legis in melius. A lei nova, de alguma forma, melhorou a situação do agente. Por isso, por conta do que estabelece o artigo 2º caput do Código Penal, nessa hipótese a lei nova retroage. A quarta e última hipótese é a da lei nova que, de qualquer modo, ao contrário, agrava a situação do agente. Altera de maneira desfavorável ao agente norma penal não incriminadora. É a chamada novatio legis impejus. São exemplos da novatio legis impejus. A lei dos crimes hediondos, que elevou as penas dos crimes de estupro e de atentado violento ao pudor. O artigo 298 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabeleceu circunstâncias agravantes antes inexistentes no nosso ordenamento jurídico. A novatio legis impejus não retroage, à vista do que estabelece o artigo 1º do Código Penal. É importante que você grave isso. Há 4 e apenas 4 hipóteses relativamente à lei penal nova. Primeira hipótese, a lei penal nova suprime normas incriminadoras antes existentes, por isso retroage. Segunda hipótese, a lei penal nova, ao contrário da anterior, cria figuras típicas novas, fazendo surgir ilícitos penais antes inexistentes, ela não retroage. Terceira hipótese, a lei penal nova, de alguma forma, altera para melhor normas penais não incriminadoras, com isso tornando mais favorável ao agente a aplicação da lei penal. Nessa hipótese, a lei penal nova retroage. E, por fim, a lei penal nova, de qualquer modo, agrava a situação do agente. Altera de maneira desfavorável a ele norma penal não incriminadora. Nessa hipótese, ela não retroage. A retroatividade benéfica não sofre limitação alguma, já que ela alcança, inclusive, os fatos já decididos por sentença condenatória irrecorrível, como evidencia o parágrafo único do artigo 2º do Código Penal. Se já foi proferida a sentença condenatória, mas ela ainda não transitou em julgado, compete ao juiz do processo a aplicação da lei nova mais benigna. Se a condenação já transitou em julgado, essa tarefa é de competência do juiz das execuções. É o que diz a súmula 611 do Supremo Tribunal Federal, que você precisa guardar. Transitando em julgado a sentença condenatória, compete ao juiz das execuções a aplicação da lei mais benigna. Contrário senso, se ainda não transitou em julgado a sentença condenatória, compete ao juiz do processo a aplicação da lei nova mais benigna. O artigo 3º do Código Penal cuida da lei excepcional ou temporária. Salgado Martins chama-as de leis de duração limitada. Diz o artigo 3º do Código Penal: a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Lei excepcional é aquela promulgada para atender situações singulares, anormais, fora do comum, como no caso de uma calamidade pública. Lei temporária é aquela em que o período de sua vigência vem expresso no seu próprio texto, o que não ocorre normalmente com as leis, que somente perdem sua vigência quando são expressa ou tacitamente revogadas por outra, como nós sabemos. O artigo 3º do Código Penal, guarde bem isso, anote bem isso, é uma exceção à regra da retroatividade benéfica da lei nova. O artigo 3º do Código Penal é uma exceção à regra da retroatividade benéfica da lei nova. Por quê? Porque o artigo 3º do Código Penal confere ultratividade à lei excepcional ou temporária. Vamos relembrar esse conceito. O professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior explica que ultratividade é a possibilidade de uma norma não mais vigente continuar a vincular os fatos anteriores à sua saída do sistema.
As leis excepcionais e as leis temporárias, é importante que você entenda isso, são dotadas de ultratividade para que se evite a impunidade, para que se evite a sua total ineficácia. Nessas leis, como ensina José Frederico Marx, o fator tempo integra a própria tipicidade do fato. É por isso que as normas excepcionais e temporárias não violam o princípio da legalidade. Por quê? Repito, para o professor José Frederico Marx, o fator tempo integra a própria tipicidade da conduta. Justamente por isso, então, a regra do artigo 3º do Código Penal não conflita com o princípio da legalidade. O artigo 4º do Código Penal trata do tempo do crime. Diz o artigo: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. O artigo 4º evidencia que o Brasil adotou a chamada teoria da atividade, pois considera-se para a determinação do momento do crime o instante da conduta, comissiva ou omissiva, pouco importando o momento em que vem ocorrer o resultado. Mas qual a importância dessa regra? A regra do artigo 4º é especialmente importante para fins de início de contagem do prazo prescricional e para a aferição da imputabilidade do agente ao tempo do crime, como exige o artigo 26 do Código Penal. Imputabilidade até no que diz respeito à maioridade penal. Passemos ao exame do artigo 5º do Código Penal. E aqui eu peço a sua especial atenção, porque o artigo 5º versa sobre um tema complicado, um tema que exige bastante atenção no seu estudo. O artigo 5º do Código Penal versa sobre a eficácia da lei penal no espaço, ou, como diz Francisco de Assis Toledo, versa sobre princípios de direito penal internacional. Acompanhe a leitura do caput do artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Paulo José da Costa Júnior explica que o território constitui a medida espacial da eficácia do ordenamento jurídico do Estado. Há casos, no entanto, em que um comportamento criminoso interessa a mais de um Estado. 5 princípios enfrentam essa questão. Cada Estado adota, claro, aquele que lhe parecer mais conveniente. Os 5 princípios são: primeiro, o princípio da territorialidade. Segundo, o princípio da nacionalidade. Terceiro, o princípio da defesa. Quarto, o princípio da justiça penal universal. E quinto, o princípio da representação, como você está vendo aí na sua tela. Vamos examinar ainda aqui rapidamente cada um desses princípios. O primeiro deles é o princípio da territorialidade. Significa que a lei penal apenas tem aplicação no território do Estado de onde provém. O segundo princípio, o princípio da nacionalidade, diz que a lei penal do Estado aplica-se a seus cidadãos onde quer que se encontrem. O terceiro princípio, o princípio da defesa, leva em conta a nacionalidade do bem jurídico lesado pela conduta criminosa. São irrelevantes, portanto, o local do crime ou a nacionalidade do sujeito ativo do crime. O quarto princípio é o princípio da justiça penal universal. O criminoso deve ser julgado e punido onde se encontrar, e segundo as leis do país onde se der o julgamento. O quinto e último princípio é o princípio da representação. A lei penal de determinado país é também aplicável aos fatos criminosos cometidos em aeronaves e embarcações nacionais privadas que estejam no estrangeiro, desde que ali, no estrangeiro, não tenha havido julgamento. Da leitura do artigo 5º caput do Código Penal, você já deduziu que o Brasil adotou o princípio da territorialidade. Mas
com exceções. O caput do artigo 5º do Código Penal diz que a lei penal brasileira aplica-se ao crime cometido no território nacional, mas expressamente ressalva as convenções e os tratados que tenham sido firmados e ratificados pelo Brasil, e também ressalva as regras de direito internacional. É por isso que se diz, então, que o Brasil adotou o princípio da territorialidade temperada. Além disso, em algumas das hipóteses do artigo 7º do Código Penal, verifica-se que a lei penal adotou outros princípios, que não o da territorialidade. Por exemplo, no artigo 7º do Código Penal, adiantando um pouco o exame do artigo 7º, nós verificamos que ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, inciso 1, os crimes, letra A, contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Então, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República, ainda que praticados no estrangeiro, por uma pessoa residente no estrangeiro e nascida no estrangeiro, relativamente a esse crime, aplicar-se-á a lei penal brasileira. Então aí nós não estamos diante do princípio da territorialidade, e sim diante do princípio da defesa. Algumas considerações agora sobre as chamadas imunidades diplomáticas. As imunidades diplomáticas são exemplo das ressalvas expressamente previstas pelo artigo 5º do Código Penal, pois elas excluem da lei penal do país onde se encontrem acreditados os chefes de Estado estrangeiro e sua família, os embaixadores e sua família, e finalmente os funcionários estrangeiros do corpo diplomático. A exceção decorre da função exercida por essas pessoas, que em seu país de origem responderão pelo crime praticado. Magalhães Noronha observa que as imunidades diplomáticas não excluem o crime, apenas deferem a outro país a sua apreciação. É importante lembrar isso. Os cônsules, agentes administrativos, não gozam das mesmas imunidades, salvo nos casos de convenções em contrário. Outro aspecto interessante para gravar, que isso pode cair no seu exame. As sedes diplomáticas, por exemplo, as embaixadas, não são mais consideradas extensão de território estrangeiro. As embaixadas não são mais consideradas extensão de território estrangeiro. O parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 5º cuidam da aplicação da lei penal nas embarcações e aeronaves. Os dispositivos são muito longos, então você lê aí e observe o seguinte, que o parágrafo 1º do artigo 5º cuida da aplicação da lei penal nas aeronaves e embarcações brasileiras que estejam fora do território nacional. E o parágrafo 2º cuida da aplicação da lei penal nas aeronaves e embarcações estrangeiras que estejam em território brasileiro. As aeronaves e as embarcações brasileiras públicas são consideradas extensão do território nacional onde quer que se encontrem. As embarcações brasileiras privadas são consideradas extensão do território nacional quando estiverem em alto mar ou no espaço aéreo correspondente ao alto mar. As aeronaves e embarcações estrangeiras públicas não se submetem à lei penal brasileira quando estão em território brasileiro. Claro, afinal de contas, as embarcações públicas brasileiras são consideradas extensão do território nacional. Então nós temos que dar o mesmo tratamento às embarcações e aeronaves estrangeiras públicas quando estão em território brasileiro. As aeronaves e embarcações estrangeiras privadas sujeitam-se à lei penal brasileira desde que se encontrem pousadas ou voando no espaço aéreo brasileiro, ou se encontrem em porto brasileiro ou no mar territorial brasileiro. Leia o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 5º do Código Penal e você vai ver que são essas as conclusões que você vai tirar dos dois dispositivos. O artigo 6º do Código Penal trata do lugar do crime. Acompanhe a leitura do dispositivo.
considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. A regra do artigo 6º do Código Penal relaciona-se também com a aplicação da regra da territorialidade. Relativamente ao lugar do crime, diz a doutrina que o Brasil adotou a teoria da ubiquidade. Considera-se local do crime tanto o lugar do comportamento, comissivo ou omissivo, quanto o lugar do resultado. O professor Paulo José da Costa Júnior explica que basta a realização de um só fragmento da conduta punível em território nacional para que a ela se aplique a lei brasileira, ainda que se verifique o restante da conduta e mesmo o evento no exterior. O artigo 7º do Código Penal versa sobre a extraterritorialidade da lei penal brasileira. O dispositivo prevê hipóteses especiais de exceção à regra geral do princípio da territorialidade, como já adiantamos há pouco. A extraterritorialidade da lei penal brasileira pode ser incondicionada ou condicionada. Será incondicionada quando a aplicação da lei penal brasileira não depender de qualquer requisito. O inciso 1 do artigo 7º do Código Penal enumera os casos dessa hipótese. Leia-os atentamente. Outro exemplo de extraterritorialidade incondicionada está no artigo 2º da Lei 9455 de 1997, a chamada Lei de Tortura. O artigo 8º do Código Penal cuida dos efeitos, no Brasil, de uma pena imposta e cumprida no estrangeiro nos casos de extraterritorialidade. Diz o artigo 8º do Código Penal: a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Acompanhe a seguinte situação: alguém no exterior atenta contra a vida ou a liberdade do presidente da República Federativa do Brasil. Essa pessoa será julgada no exterior, mas será julgada também no Brasil, por força do que estabelece o artigo 7º, inciso 1, letra A do Código Penal, que já vimos. Se essa pessoa for condenada a 10 anos de reclusão no local onde cometeu o crime, e for condenada a 20 anos de reclusão aqui no Brasil, ela cumprindo os 10 anos de reclusão no exterior, terá que cumprir no Brasil apenas mais 10 anos de reclusão. É o que diz o artigo 8º do Código Penal. Se as penas forem diversas, por exemplo, pena privativa de liberdade no exterior e pena de multa no Brasil, então a pena de multa será atenuada por conta da pena privativa de liberdade já imposta e cumprida no exterior. O artigo 9º do Código Penal versa sobre a eficácia em território nacional da sentença estrangeira. Acompanhe a leitura do artigo 9º no seu código. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis. Ou 2, para sujeitá-lo à medida de segurança. Grave isso. A execução de uma pena é um ato de soberania de um país. É por isso que Celso Delmanto observa que, da mesma forma que não se aplicam em nosso território as leis estrangeiras, aqui seus julgados não podem ser executados como se nacionais fossem. Apenas em 2 hipóteses é possível a execução no Brasil de uma sentença penal condenatória estrangeira. Grave isso. Apenas em 2 hipóteses é possível a execução no Brasil de uma sentença penal condenatória estrangeira. E desde que a aplicação da lei brasileira produza, no caso, as mesmas consequências. Quais são essas hipóteses? Estão no artigo 9º. Primeira, para a satisfação dos efeitos civis da condenação,
E 2, para a execução de medida de segurança. Apenas isso. Portanto, não se executa no Brasil uma pena privativa de liberdade imposta no estrangeiro. O artigo 10 do Código Penal trata da contagem de prazo. Diz o dispositivo: o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Damásio Evangelista de Jesus explica: prazo é o espaço de tempo fixo e determinado entre dois momentos, o inicial e o final. Há duas regras para a contagem de prazo em matéria criminal. Se se tratar de um prazo de direito penal, ou seja, de um prazo que diga respeito à duração da pena, a período de prova do sursi, a prazo prescricional, segue-se a regra do artigo 10 do Código Penal. Inclui-se o dia do começo no cômputo do prazo e exclui-se o dia do vencimento. Se se tratar de um prazo de direito processual penal, por exemplo, prazo para oferecimento de denúncia, prazo para substituição de testemunhas, para recurso, etc., segue-se a regra do parágrafo 1º do artigo 798 do Código de Processo Penal, que diz: não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. Então, repetindo, duas regras para a contagem de prazo. O prazo é de direito penal, conta-se o prazo de acordo com a regra do artigo 10 do Código Penal. O prazo é de processo penal, conta-se o prazo de acordo com a regra do artigo 798, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Para a contagem do prazo, diz o artigo 10, utiliza-se o calendário comum. O calendário comum é o calendário gregoriano. A hora do início do prazo não tem qualquer relevância. O artigo 11 do Código Penal cuida das frações não computáveis da pena. Diz o dispositivo: desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia, e na pena de multa as frações de cruzeiro. As frações de dia, nós sabemos, são as horas. Portanto, não se computam nas penas privativas de liberdade e nas penas restritivas de direitos as horas. Na pena de multa desprezam-se os centavos, que são as frações de real. Não podem ser desprezadas, não esqueça disso, as frações de mês e as frações de ano. As frações de mês devem ser reduzidas a dias e as frações de ano devem ser reduzidas a meses. Para encerrar nossa aula de hoje, vamos cuidar do artigo 12 do Código Penal, que trata da legislação especial. E vem assim redigido: as regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. As infrações penais estão descritas no Código Penal e em leis extravagantes. Não há, evidentemente, hierarquia entre esses textos. Mas as regras gerais do Código Penal aplicam-se às leis extravagantes quando elas não disponham de modo diverso sobre determinado assunto. É por isso que, como já adiantamos, Nelson Hungria diz que o Código Penal é a lei penal fundamental. Com isso, terminamos o exame do título 1 da parte geral do Código Penal, que trata da aplicação da lei penal. Reveja essa aula, leia a sua apostila. Como já foi dito, é indispensável que você tenha disciplina no seu estudo. Dê bastante atenção, dê uma atenção reforçada aos artigos 1º, 2º e 5º do Código Penal.